ele é ainda muito amigo do Thierry, que é um engenheiro, que é o cara que faz os barcos do Almir Klink. Sabe o Almir Klink, Caraca! Não, né? não, eu vou te falar pra você. Primeiro livro na minha vida que eu li do começo ao fim em um dia. Sério? Como é que é? 100 noites entre o céu e o mar, se eu não me engano. 100 noites entre o céu e o mar, que é do Almir Klink, que é um livro fantástico. Recomendo pra todo mundo que tá assistindo aí. Leia este livro, 100 noites entre o céu e o mar, do Almir Klink. É fantástico. Pra você ter uma ideia, pouca gente sabe, mas na verdade naquela época ficou famoso. Hoje pouca gente sabe. Mas o Almir Klink, ele ficou famoso na época justamente por causa que ele mandou construir uma canoa, se bobear esse cara, né? Que é ele chama de canoa, mas é um barco um pouco maior que a canoa, mas não chega a ser veleiro, nada disso gigante. É uma coisa pra uma pessoa. É tudo feito sobre... É tailor-made que a gente fala, custom, né? Ele é feito sob medida. E ele atravessou da África pro Brasil a remo. Sim. Quer que eu te conte a história dessa canoa? Conta. Me contada pelo engenheiro que a projetou? Conta, manda. Tá, eu conheci o Almir Klink, conversei horas com ele, super gente boa. Super gente boa. Toda vez que o Almir Klink lança um livro, ele vai lá levar um para esse engenheiro, que faz os barcos dele. Chama Thierry. Esse cara é um gênio. Um francês louco, gosta de uma cachaça, louco, cara. Mas um gênio da construção naval, esse cara. E aí a gente tava conversando e ele fala, toda vez que o Almir Klink lança um livro, o Almir Klink vem e me traz um livro. Nunca contei essas histórias. E o Almir Klink sempre autografa o livro pra ele, né? E fala assim, para o meu amigo Thierry, que construiu essa droga desse barco que quase me matou. Ele escreve assim, sabe? Ele escreve assim. Ai, caraca. Não, tem umas histórias cabulosas do Almir Klink que ele me contou depois. No livro, eu viajei, eu juro, eu li o primeiro livro na minha vida que eu li do começo ao fim em um dia. Comecei de manhã, não consegui parar de ler. Eu não parei pra comer. Tipo, caraca. Juro, li até a noite e terminei o livro em um dia. Eu falei, caraca, esse foi o primeiro livro que me pegou assim, que eu falei, caralho. E tem coisas no livro que são fantásticas, né? Desde a própria logística dele, né? De como fazer tudo isso. Como que você fica, né, cara, 100 noites no meio do mar, cara? Remando. Sim. O que é backup, o que não é backup, o que é importante ter de backup, o que não é, né? Quantas pás ele tem que ter de backup, né, pra ele remar. Tem tudo isso. Quanto que ele tem de comida desidratada. Bateria pra fazer comunicação de rádio, pra avisar que tá vivo ainda, quanto que tinha que medir tudo, é muito louco. A logística e a infraestrutura é muito louca. E também as coisas que aconteciam, né? O cara tá dormindo à noite e ele sente uma coisa passando embaixo do barco, ele vai ver uma baleia, velho. Caraca! Não, dá pra fazer esse podcast eu só te contando a história que eles me contaram, assim, essa da canoa é interessante. Porque o Almir Klink foi buscar o Thierry, foi conversar com o Thierry, porque queria que ele projetasse essa canoa para ele. Só que o Thierry era o Thierry, um gênio da construção naval, e o Almir Klink não era ninguém. Era um moleque que queria atravessar o Oceano Atlântico de canoa. O Thierry não deu nem atenção para ele, né? Mas o cara foi lá, insistiu, falou, vê o meu projeto e tal. Aí o Almir Klink chegou para ele e falou assim, olha, eu queria uma canoa, que você projetasse uma canoa, que eu quero atravessar o Oceano Atlântico, só que ela tem que me dar segurança. Então ela não pode virar, né? Não pode ser uma canoa que vire, né? Ela tem que me dar segurança até lá. E o Thierry ouviu ele e falou assim, tá, só que o seguinte, quer fazer? Tudo bem, vou fazer pra você. Só que precisa mudar esse teu conceito não dá pra fazer. Porque se eu fizer uma canoa, primeiro, navio é tombado, imagina a canoa. Se eu tentar fazer uma canoa que não tombe, essa canoa ela vai ser tão robusta que você não vai conseguir remar ela. Eu vou ter que fazer uma canoa que ela tombe, fácil. Mas tão fácil quanto ela tombe, ela destombe. E aí ele até brincou. Então você vai ir tombando daqui até a Europa. Tá? Você vai girando daqui até lá. E aí ele fez esse conceito de canoa, que era uma canoa que não tinha essa estabilidade toda quanto a esse movimento de giro, que ela até tombava relativamente fácil, mas destombava mais fácil do que ela tombava. Foi esse o conceito que ele fez para a canoa para ir até lá. Sempre tem muitos projetos. Eu participei, o Jean me levou para acompanhar a construção do Paraty 2, uma embarcação que foi toda feita em alumínio. Eu acompanhei a fabricação, eu vi o Paraty 2 no barco. O Paraty 2 foi o que ele foi pra Antártica? Como é que foi? Ele ia ficar 3 anos no mar, tanto que a Petrobras teve que desenvolver um combustível especial, porque o combustível deteriora, ele não resiste esse tempo. Então ela teve que desenvolver um combustível especial, aditivado, para que durasse este tempo, os 3 anos que ele ia ficar no mar.
Vi os motores, vi o sistema de isolamento do motor, que é excepcional, né? Acompanhei tudo da fabricação dessa embarcação. Tem muita coisa. Que louco, cara. Olha, não esperava isso hoje nessa entrevista. Que legal, eu adoro a história do Amerklink. Juro. Cara, tem uma história que é muito... Não é uma história dele, é uma história com ele, mas é meio sacanagem. Eu não sei se eu posso contar. Não sei, você que sabe. Eu não tenho como saber se você pode contar. Não, vamos lá, ele é super gente boa, né? Essa história é uma história que foi minha com ele, mas ele não sabe dessa história, então ele nunca contou essa história. Essa é inédita, né, que apareceu aqui. Bom, eu estive lá com ele, quando o Paraty 2 estava no mar, eu estive com ele, conheci a esposa dele. A história de como eles se conheceram, que ele conheceu a esposa dele, é sensacional, é muito genial. Essa história ele conta aí, a esposa dele conta, vocês acham na internet, eu não vou contar, né? Mas aí a gente começou a falar do projeto, a gente já tinha falado do projeto antes, estava ele, a esposa e as 3 filhas. As 3 filhas eu nunca mais vi, mas elas eram criancinhas, devem estar tudo casada hoje, com filho, elas eram criancinhas. E aí ele estava conversando, falando do projeto, o que ele ia fazer, de onde ele ia sair, onde ele ia chegar, ele ia ficar 3 anos no mar. Tinha um lugar que ele ia chegar próximo ao Ártico, que ele chega até um lugar, que ele tem que chegar num determinado período, demora para passar. Só que aí, no período que ele chega, a água depois vai congelando. Então a água ia congelar em volta do barco. Ele ia ficar assim, tipo, 3 meses que ele ia ficar ilhado, com o barco dele congelado, até o gelo degelar para ele poder sair de lá, né? Então era uma situação que o cara tem que ser meio louco para fazer isso aí. Outro dia até vi uma entrevista dele falando que a filha dele ia fazer também uma viagem assim de barco. Vi uma entrevista dele. Bom, aí ele contando essa história, que ele ia sair e ficar 3 anos no mar. Quando ele tava contando isso, as filhas dele chegaram. Depois eu brinquei, né? Aí chegou a esposa com as filhas dele. E as filhas dele, era muito legal, era 3 toquinhos assim, escadinha, e uma tinha o cabelo bem preto, outra tinha o cabelo bem castanho e outra tinha o cabelo bem loiro. Aí eu falei, tá vendo, mano? O cara fica 3 anos no mar, olha aí o que dá. Cada filha sai de um jeito, né? Brinquei com ele. Claro que é uma piada. Um parece com o leiteiro, outro parece com o carteiro. Mas ele é super gente boa. Foi super receptivo lá. Eu era um moleque na época, não era nem formado. Eu era um moleque fazendo engenharia. Ele me deu toda a atenção do mundo, explicou todo o projeto. Nossa, o cara ele ficou as 2 horas conversando comigo. Ele é muito gente boa. Eu sempre tive essa sensação. Eu me lembro também de ver num documentário, não sei se foi no GNT, aonde foi, Multishow, não sei, que era na época, que era sobre o Paraty 2. E mostrava a vida dele, né? Ele mora num pedaço de praia que é isolado, né? Por 2 montanhas. Então a casa dele fica num lugar totalmente isolado. Tem uma praia praticamente só dele, né? Ele não mora lá, né? Ele tem uma cabana, tipo uma cabana em Paraty. Isso, uma cabana. Que não tem nem energia elétrica. Nada. Totalmente isolado. Mas ele não bate muito bem da cabeça. Ele é um cara meio doido. Tá bom. Também fazer você cruzar de canoa da África pro Brasil, não precisa ser alguém muito bom, não, de cabeça. Tem que ser alguém meio zoado mesmo. Meio loucão. Nem a pau que eu faria isso. Muito difícil. Não, sabe, cara, que tá... Sei lá, eu acho que eu faria, não na condição que eu vivo hoje. Mas acho que eu teria coragem. Se eu tivesse a ideia e se isso me fisgasse, eu acho que eu faria. Mas não hoje, com filho, do jeito que tá, não. É assim, é um negócio perigosíssimo. Tem uma história que ele contou pra mim. Na verdade foi o engenheiro dele que contou pra mim, o Thierry. A gente tava lá conversando e ele falou, acho que foi com o Paraty 1 essa história. Ele tava também, acho que atravessando o Atlântico e tal. E ele sempre viajava, na época tinha um celular que chamava... Não lembro se era Iridium. Que pegava em qualquer lugar, satélite. Por satélite, uma fortuna. E ele tinha isso aí, ele navegava com isso. E aí o que aconteceu? Ele pegou uma revolta lá absurda, pegou uma tempestade e o barco dele virou. No meio do Atlântico. Caralho. O barco dele virou de ponta cabeça. E ele dentro, no barco, o barco de ponta cabeça, e ele no celular ligou de madrugada pro Thierry. Ainda bem que ele atendeu, imagina se ele não atende. e conversando com o cara, falou, Thierry, eu virei o barco tá de ponta cabeça, como que eu desviro esse barco? Que não era canoa, era já um barco, se eu não me engano, Paraty 1. E o Thierry explicando, ó, você vai fazer isso, você vai acionar isso, você vai fazer isso. O cara, no meio do Atlântico, de madrugada, de ponta cabeça, na água, e conversando com o cara, e o cara dando as orientações pra ele fazer o barco desviar.
Aí ele desvirou o barco e continuou, conseguiu Que louco. continuar. Essas são coisas assim. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais, ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó, pra você ir lá e assistir ele inteirinho.